Olá, família da Holândia! Estamos aqui no segundo episódio do nosso Pod Down. E trouxemos duas pessoas muito especiais pra gente. Elas são literalmente a cara do da Holândia. E elas vão dizer por quê. Que bonitinho. Estamos aqui com a Angélica, a mãe do Migues. Eu. E com a Lígia, a mãe da Liz e do Telzinho. E por quê que vocês são a cara do da Holândia, que ganharam esse título? Porque nós somos o time de comunicação. E ainda tá faltando a Érica, né? Sim. Ainda faltando a Érica. E que time, né? Que time. Ai, que time. Que time. Não vou negar, né? Um time, mas assim, não somos só eu e a Lígia, a Érica, tem Monize, tem Pan, tem Ana, todo mundo trabalhando junto, né? Se completa, né? É verdade. Que incrível. É muito isso mesmo, porque às vezes a gente aparece só as fundadoras e olha só, tem um time gigante por trás pra fazer tudo isso acontecer. E aí, enfim, já começa aqui com a logo, né, que foi a criação da Lígia. Olha que linda. Do nosso Pod Down. E aí a gente quer saber um pouquinho de vocês, a gente quer entender um pouquinho, porque elas também, né, não é coincidência, né? Nós nos conectamos através do mesmo diagnóstico dos nossos filhos. Então, Miguelzinho e Liz, eles também têm a trissomia do 21. E aí, a gente quer entender um pouquinho como foi que vocês chegaram até aqui, como que foi vocês chegarem no da Holândia. Conta pra gente. Eu cheguei no da Holândia no comecinho, num grupo que tinha o quê? 10 mães? Quando você fez o grupo, né? Amiga, quer entrar? Tô montando um grupo agora, quer entrar? Entro. Então, eu tô no da Holândia desde o comecinho, eu estava grávida, conheci a Pan na gestação. Foi assim, né? Porque a Pan, linda, maravilhosa, expondo a barriga dela, falando sobre a trissomia, e eu morrendo de medo de falar da síndrome de Down. Então, eu vi a Pamela, eu falei, cara, acho que foi a primeira pergunta, né? Como que você aceitou? Chamei a Pamela no Instagram, falei, como? Como é que você faz isso? Como é que você aceitou a síndrome de Down? Como que você abraçou isso? Porque eu tô numa dificuldade tremenda, tô aqui em depressão, sofrendo, não tô entendendo, né? Como que pode ter acontecido isso comigo? Então, a gente se conheceu, se conectou aí, a gente trocava experiências, e aí foi ficando um pouco mais leve, foi ficando um pouco mais calmo. Eu já fiz um vídeo pro da Holândia falando sobre as gestantes, né, do meu sonho de ter o grupo de gestantes, de fazer o acolhimento de gestantes, porque eu não fui acolhida por uma mãe que descobriu na gestação. Por incrível que pareça, é muito raro, né? Sim. Nos nossos grupos, a gente ter mães que descobrem ali na gestação, né? São muito... a gente tem muito mais casos de mãe que descobrem no pós-parto. No parto, E então... você descobriu na gestação. Descobriu na gestação. Que nem a Pan. Igual a Pan. Igualzinho. Chega lá, primeiro... E diferente de vocês, que eu lembro que vocês estavam falando dos ultrassons, né? Que vocês estavam falando, porque a gente vai lá com aquela expectativa de ver e vai ser igual. Não. Muito curioso, né? Eu descobri minha gestação muito no comecinho e eu fiquei entre indas e vindas pro hospital, porque o meu não tava subindo, né? Como é que fala? Evoluindo a gestação. Então, minha médica me mandava aí de 3 em 3 dias para coletar o sangue. E eu já falava, gente, tem alguma coisa estranha na minha gestação. Mas antes disso, voltando um pouco, né, eu operei da endometriose, então eu sempre tive dificuldade de engravidar. Então eu cheguei a fazer uma FIV que não deu certo, e eu havia desistido de tentar engravidar. E aí, durante a pandemia, eu engravidei. E, a princípio, meu marido falava muito que esse medo, essa desconfiança que eu tinha dessa gestação era em função dessa FIV. Então, eu achava que não ia seguir, não ia continuar. Mas eu falava, tem alguma coisa aqui... Mas eu não compartilhava isso com ele. Eu falava, não, mas tem alguma coisa diferente. Então, a primeira vez que eu ouvi o coração do Miguel, eu chorei muito, lembra, né? Porque eu ia lá e aí falava, agora sim, mas vamos ver se a gente consegue ouvir o coração. Porque enquanto não ouvir o coração, a gente não tem certeza, né? Aí, quando eu ouvi o coração do Miguel, eu chorei muito. Mas eu lembro que eu tava com alguma coisa. Tava sentindo uma intuição. Então, eu cheguei no morfológico e eu lembro que eu sabia que era um exame importante e eu tava aflita.
eu estava muito aflita. Eu não li sobre exame, eu não costumo ler. Acho que desde da minha endometriose eu aprendi a não ler ler sobre exames, não ler sobre diagnósticos, nem nada. Não li para que era aquele exame específico. Eu fui e coloquei assim nas mãos de Deus e falei, vamos lá, vamos ver. Mas estava aflita. E ele conversando com a gente, falando, tá tudo bem, nossa, que menino... Menino não, né? Ele falou assim, que bebê que tá grande, tá evoluindo bem e tal. Na hora que ele chegou na nuca, ele ficou muito tempo. Aí eu apertei a mão do Thiago. Falei, será que isso é normal? Aí ele falou assim pra mim, Angélica, fica calma. Aí pronto, né, gente? Fica calma. Né? Ele falou assim, o normal é uma translucência nucal de 2,5. A sua, ela tá me apontando aqui 4,6. Isso é um indicativo de síndrome, né? Mas isso aqui não é um exame diagnóstico. Eu já peguei casos, ele começou a falar, eu já peguei casos de TN aumentada que não era nada. Mas vamos ver o outro indicativo, foi pro narizinho. A ausência. A ausência do osso nasal. E aí, eu comecei a entrar em pânico, assim, eu comecei a chorar muito. E eu lembro que ele falou assim... E ele olhando o Miguel, assim, né? Não me parece síndrome de Down. Porque eu acho que eles esperam encontrar ali, tipo, alguma outra característica, de repente, alteração no crescimento, no desenvolvimento. E o Miguel tava super bem. Então ele falou assim, olha, não me parece a síndrome de Down. Eu falei, mas como? A síndrome de Down é a única que eu conheço. Então eu saí de lá desesperada e fui estudar sobre outras síndromes. Mas fiz o NIPT. Quando o NIPT chegou, eu lembro que deu lá 98% de chance de ser síndrome de Down. E aí eu respirei fundo e fiquei mais calma, porque eu tive que esperar 20 dias para esse exame ficar pronto, né? Então foi aí que eu entrei em depressão. Como a Pan foi a boa notícia, né? Que era Sim, síndrome de Down. é porque na verdade, né, quando você Nosso fala medo sobre é outras síndromes, a incompatível. síndrome de Down, dentro, né, de todas as síndromes, é a síndrome mais comum, mais leve, mais fácil, né? A maioria das outras síndromes, não todas, mas a maioria já é incompatível com a vida. Então, quando você descobre que é síndrome de Down, você fala, ai, graças a Deus, é a síndrome de Down. Né? E geralmente são os nossos médicos que ligam para dar a notícia quando você recebe o NIPT, né? Então a médica me ligou porque assim, eu tava muito todo dia esperando, porque na época que eu fiz, eu sei que hoje aqui no Brasil, acho que tem, posso estar enganada, mas na minha época ia pra fora. E era bem época de pandemia. Não, agora já tem. Então na minha época ia pra Miami. Então a gente tinha que esperar. Nossa, muito tempo. Então a gente tinha que esperar o tempo, então eu ficava todo dia atualizando aquele exame. Todo dia. Mesmo sabendo do prazo de 20 dias. Foi um período, assim, muito difícil mesmo pra mim, pro Thiago. E aí eu lembro que quando a gente pegou o resultado, eu fiquei apavorada. Eu falei, o que a gente vai fazer agora? Meu marido falou assim, é nosso filho. Eu tô te dizendo, ele vai ser lindo, saudável e perfeito. Ele é nosso filho. E foi linda, assim, a aceitação do Thiago e isso me ajudou muito. E aí depois eu fui atrás da Pamela. E ela falou assim, como você consegue? Eu sou totalmente controladora, lembra? E eu não controlo nada. Ela falou, eu sou muito. E enfim. É isso que é mais difícil, por isso que eu entrei nesse estado de ansiedade, de nervoso. Só que tá fora da minha, né, do que eu tracei da minha vida. Porque, na verdade, o que a gente pensa, assim, né, quando a gente descobre na gestação, a gente recebe muita informação. Então, eu entendo que quando você tá ali com seu filho, você tá olhando ali pro seu filho, você já tá ali envolvida com aquilo, você tem uns cuidados. Mas quando ele tá ali dentro, e aí você começa a receber informação, ele pode ter isso, ele pode ter aquilo, pode ser que quando ele nasce, ele vá para uma UTI. Ah, mas tem que esperar o exame, tem que esperar os próximos morfológicos e tal. Então, isso é uma carga, assim, para uma gestante que já tá com aquela quantidade de hormônio, vivenciando tudo aquilo. A gente acaba não querendo pensar em enxoval e outras coisas, né? Eu fui pensar no meu enxoval mesmo depois que eu fiz todos os exames, assim, tá tudo ok. E aí eu fui começar a fazer o meu enxoval. Mas ainda assim tinha aquela informação do preparo ali da sala de parto. Porque pelo fato de ter a síndrome de Down, e aí alguns bebês
eles falaram, pelo fato da síndrome de Down, então a gente vai deixar uma sala mais preparada, assim, mas tá tudo bem, a sua gestação tá correndo bem, você quer tentar normal? Falei, vou tentar normal, né? Mas no final não foi normal, mas foi lindo, assim, foi emocionante, porque eu tava muito angustiada pra ouvir o choro do Miguel. Então, eu lembro que a minha médica, ela, quando o Miguel saiu, assim, eu lembro que a minha médica falou assim, não vou deixar você levar ele pra casa. Ele é meu. E ela começou a chorar junto comigo. Então, foi muito importante também, né? A Ana tava falando Diferente, né? Você teve um diagnóstico acolhedor, né? Então, ter a sua médica ali se conectando, chorando, ficando emocionada junto com você. Que lindo. E o Miguel é lindo. É lindo. Perfeito e saudável. O pai dele falou. O pai dele falou. E é muito legal que eu falo assim, hoje em dia, quando eu faço acolhimento de alguma mãe, que elas estão ansiosas por algum tipo de cardiopatia, alguma coisa que possa vir, né, por causa da síndrome, eu falo, acalma seu coração. Porque assim, o Miguel, ele não teve realmente nada. Mas assim, eu convivo com mães tão maravilhosas. Por exemplo, a Mel que teve cardiopatia. E outras mães que eu conheço que tiveram alguma coisa, mas que assim... Gente, essa questão... Eu lembro que todo mundo falava assim, é importante que venha com saúde. Não... Eu acho que isso apagou pra mim. Eu falo assim, o importante é que seja seu filho. Que venha. E que venha, e que venha. Porque é tanto amor, gente. Então, assim, outras coisas são só detalhes. Não importam, né? verdade. É verdade. Não importam. Tanto que assim, você falou uma coisa, né? É importante que venha com saúde. Às vezes tem gente que fala, ninguém quer ser mãe de uma criança com deficiência, né? E eu falo, quem fala isso... não sabe o quão maravilhoso é ser mãe da minha filha, que ela tem a deficiência. Então, assim, eu quero ser mãe de uma criança com deficiência. Eu quase perdi a minha filha, então isso ainda mais é forte pra mim. Eu quero ser mãe, eu quero, eu só quero minha filha viva, né? A gente lutou pela vida dela. Então essa frase também não cabe mais, sabe? Realmente, pensem nisso, sabe? Pensem muito nisso quando você falar assim para uma mãe, o importante é que venha com saúde. Não, o importante é que é o seu filho. E não importa a maneira como ele vir. Porque a gente recebe... para ter um filho com uma deficiência, né? Ninguém se prepara, mas assim, não significa porque a gente descobrir na gestação ou descobrir ali depois do parto que o nosso filho tem a síndrome de Down, é algo que a gente descobriu com antecedência, que a gente vai ter que lidar para a vida. Mas e mães que descobrem outros diagnósticos muito tempo depois, né? Então, não importa. Se você quer ser mãe, se você quer ser pai, então que você saiba que o seu filho vai vir como ele tiver que vir. Assim, E você só precisa amá-lo, da maneira como ele... É uma caixa de surpresas. Com síndrome, sem síndrome, filhos são uma caixa de surpresas. Isso mesmo. Nossa, e se falando de diagnóstico... que lindo que você... Como foi bonito, como te passaram a informação. Não é? Sim. Porque, às vezes, muitas das vezes, a gente recebe... a Pamela pode falar também sobre como ela recebeu o diagnóstico e a forma como foi colocado para ela. Que é triste. Agora, imagina esse médico que te atendeu e disse e falou para você sobre uma possível síndrome, né? Que ele foi não muito sabe. Humano. Ele foi humano. O médico que fez meu ultrassom, eu saí com... Acho que eu fiquei uns bons meses, assim, brigada com ele mentalmente, mas depois eu fiquei muito irritada, eu queria refazer, amor. Minha médica falava, não faz sentido você refazer. Não, eu preciso refazer. Não faz. Não faz sentido você ficar refazendo esse exame. Mas ele foi muito humano. Mas ele foi humano. Ele falou assim, Angélica, não importa a síndrome, hoje todos eles têm uma vida normal e tal. Mas mais maravilhosa ainda, eu acho, que foi a médica que, à época era minha obstetra, ela também estava grávida. Eu troquei de obstetra porque nós teríamos filho na mesma época, então eu acabei voltando pra minha, porque eu me sentia mais segura. Mas a médica que me atendeu no dia que eu recebi o diagnóstico, naquele curto período, ela foi incrível. Eu lembro que quando eu sentei ali para conversar com ela, eu cheguei com o diagnóstico e tal, tava nervosa. Ela falou assim, Angélica,
Imagina um mundo em que todos fossem como as pessoas com síndrome de Down. Que mundo lindo! Que mundo de pessoas verdadeiras e incríveis que nós teríamos. Então, assim, por um mundo que tenham, assim, que existam mais, assim, obstetras como ela. Ai, que é linda. verdade. Eu acho Nossa. que a nossa insegurança, né, e a nossa dor, quando a gente recebe um diagnóstico, é mais a respeito dos outros do que deles, né? É só sobre os outros, não é nada Eu sobre... recebi o meu diagnóstico no parto, né? Sim. Nossa, a médica do Luca, a cardiologista do Luca, ela engravidou depois dos 40 anos e eu achei incrível quando ela me contou. Eu estava numa consulta com o Luca e aí ela contou, ela falou, a sua médica, Luca, tem um neném aqui. Aí eu falei, oi? Ela falou, pois é. Depois dos 40 e tanto, resolvi engravidar. E aí ela falou, eu falei, nossa, que incrível, que venha com muita saúde, doutora. Ela respondeu para mim, será muito amado. Que seja muito amado. Porque é sobre o amor, né? É sobre o amor. E eu achei sobre o incrível, amor. incrível a forma como Você ela coloca colocou. um peso, né? Não que a gente não queira que a Isso. criança nasça com sangue, mas você coloca um peso. Ela já tinha feito, ela não tinha feito exames, não tinha feito o morfológico ainda, mas ela respondeu dessa forma. E eu achei incrível e lindo. Vai ser muito amado. Inclusive, assim, por mais profissionais, assim, né? Sim. Por mais profissionais assim. Então, um brinde Aos aos profissionais Humanos. humanos, Tem que tomar. que vocês possam também, aqueles que não têm essa humanidade, porque nós sabemos que existem obstetras, médicos que dão a notícia, que estão ali na linha de frente e que eles acabam abandonando a humanidade, acabam indicando o aborto. Sim. Então, que esses médicos... O meu parto, assim, eu já estava muito sensível por ter outro filho e ter que deixar ele em casa para ter a Alice. Então, eu já saí de casa aos prantos, porque eu falava, meu Deus, tô abandonando meu filho por 3 dias. Como que vai ser? Então, assim, eu saía de casa, mas eu não queria sair de casa, né, para ter a Alice. E insistiram para eu ter um parto normal, mas eu falei, não, eu vou marcar cesárea. E, no meu ponto de vista, foi a melhor coisa, porque quando a Alice nasceu, como a Ana falou, né, não foi um parto bonito. Foi um parto assustador, assim, ela nasceu com 40% de saturação. Eu ia contratar fotógrafa, não contratei nesse dia, não chamei ela para ir. E aí quando me deram ela, porque não foi a minha médica que fez meu parto, meu parto foi feito só por mulheres, mas não era a minha obstetra. Que ela nasceu, que colocaram ela no meu colo, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Porque assim, ela tava roxa, com o nariz sangrando. E aí que pegaram ela de mim e foram, né, ressuscitar, tipo, volta. E aí falaram assim, olha, eu acho que ela tem síndrome de Down. E ali meu mundo parou. Todos os sonhos e planos, até as roupas que eu tinha comprado, eu fiquei pensando, será que vai caber? Será que ela vai usar? Porque eu tinha pânico, eu achava que... Eu morria de medo de ter um filho com síndrome de Down. Mas 2 dias antes da Alice nascer, eu passando pelo meu condomínio, passou uma mãe com uma filha com síndrome de Down. E aí, quando ela nasceu, assim, que falaram a notícia, meu marido falou assim, mas a gente vai amar do mesmo jeito. Mas eu não encarei da mesma forma. Eu tinha medo, os meus planos foram por água abaixo. Será que ela vai fazer a faculdade? Porque a gente idealiza muita coisa para os nossos filhos. Só que a gente tem que lembrar que eles também têm que ter o direito de ter os próprios sonhos. Exatamente. Né? Então, eu não conseguia encarar a Alice. Eu não conseguia olhar para ela, assim. Ela foi para UTI e eu do lado dela, ela aguardando para subir para UTI, eu pro quarto, e eu não conseguia encarar. Sabe, assim... Não consegui, me bloqueei de todo mundo, não consegui falar com ninguém da família. Minha mãe foi ficar comigo no hospital, porque eu e meu marido, a gente tem um pacto, né? Quando eu tô com a Liz, ele tá com o Theo, a gente nunca tá junto. Então, todos os ultrassons que eu fiz ao longo da gravidez, ele não participou de nenhum. E não deu nenhuma alteração, nem a cardiopatia, não deu nem alteração, nada. E ela é cardiopata, né? E eu repeti o ultrassom em Londrina, porque falei, não, eu preciso fazer o morfológico de 3 meses 2 vezes, para ter certeza de que não tinha nada. Tamanho era meu medo, né? E aí, quando eu fiquei sabendo, eu fiquei bem, assim, chocada, me fechei. Contei pra minha família, mas não queria ouvir de ninguém. Só que aí, quando eu contei pros meus irmãos falaram, Lígia, mas isso não muda nada pra gente. Né? Porque a gente tá falando sobre o amor, a gente não tá falando... Eles não são uma síndrome, a Liz não é a síndrome de Down, ela tem a síndrome de Down. Que lindo. E eu já tenho o Theo,
né, que no meu ponto de vista tinha um TDAH, ele tem o TDAH, só que eu não sabia que ele também tinha uma alteração no cromossomo, que era o cromossomo 8. Então, assim, eu já era uma mãe atípica, né, eu já tinha um filho com uma deficiência que eu não sabia, e a gente só foi descobrir essa deficiência dele o ano passado. Né, depois de muita insistência, aí vai para geneticista, e aí a gente descobriu que ele tem essa alteração no cromossomo 8, que se chama delação do braço curto, é uma síndrome super rara. Não dá nem para fazer comparativo com outras crianças, porque não tem muitos casos. Então, assim, eu já tinha uma criança em casa e eu não sabia. E eu sempre amei ele, né? E aí, assim, para eu conseguir encarar a Liz na maternidade, Deus falou, querida, levanta, se arruma, passa uma maquiagem e vai ver sua filha. Porque você tem que ser a melhor mãe que ela pode ter. E aí, sim, eu consegui encarar ela. No terceiro dia, quando eu estava indo embora, eu saí da maternidade sem a minha filha nos braços. E você faz aquele plano, né, de sair com a bebê nos braços, de fotógrafo. E eu não tive isso. E aí, eu já tinha pensado no bolinho de 1 mês, que ia bater com o meu aniversário de casamento. Então, assim, todos os planos que a gente fez, de certa forma, foram quebrados. Mas foram refeitos. Né? Então, assim, eu sempre amei a minha filha. Não era uma síndrome, não era a síndrome de Down que ia fazer eu amar menos. E ali eu fui aprendendo com ela, que era o tempo dela das coisas também, sabe? E aí eu conheci a Pan, ela estava com 5 meses. Né? Conheci ela pelo Instagram, mandei mensagem para ela. Ela ia operar do coração também. E aí, mais uma vez, eu fiquei sozinha no hospital enquanto ela operava o coração. Meu marido estava em casa com meu outro filho. E aí a gente vai se fortalecendo, né? Foram 15 dias, 20 dias de hospital. E eu ali com sozinha. Ela, e eu tinha o apoio, mas aí eu já conheci o da Holândia, então eu tinha esse apoio, né? Essa torcida para que ficasse tudo bem. Que bom, né? Mas ao mesmo tempo, eu tava ali, eu e ela. Só que pelo fato de já conhecer o da Holândia, eu fiz com que fosse leve. Então, assim, aquele peso do início que eu tinha, do susto, do medo, dessa vez eu deixei... Ficou leve. Então, assim, eu conseguia sair para tomar um café, eu conseguia fazer as coisas de uma forma mais suave, assim mesmo, sabe? Porque não precisava ser pesado. Eu sei que era uma cirurgia no coração, eu sei que era algo que eu estava tensa, mas, assim, foi tudo muito tranquilo, sabe? Fui de uma forma, assim, vamos muito... resolver, né? Já tá aqui, vamos resolver. Eu lembro que uma vez você até falou assim, que você se sentia culpada nesse primeiro início, né, da vida da Liz, de não conseguir encarar ela, né? Mas é igual quando eu recebi o meu diagnóstico. Eu tive o meu momento de negação, né, o meu momento de questionamento, só que eu tive com a Mel, né, gestante. Você não, você teve esse momento com ela ali, né? Com ela ali. E aí você se sentiu muito culpada por esses 2 dias, né? Porque no primeiro dia eu não consegui olhar para ela. No segundo eu desci, me deu um mal-estar. Eu falei, gente... E aí no terceiro... Não, ainda que já foi curto, meu foi 2 meses. Ela ficou 2 meses assim, no hospital. Eu mamava, cuidava, olhava, falava que lindo, que bonitinho. Mas deitava na cama e chorava. Que eu acho mas que no começo a gente... gente... tempo de aceitação. Eu começo a gente enxerga né? só a síndrome, né? Exatamente. É isso que eu acho que a gente precisa falar muito sobre isso também. E não ter vergonha de falar sobre esses sentimentos iniciais. Sim. A gente fala muito isso no nosso acolhimento. Porque tem gente que tem vergonha de falar, então quando a gente faz o acolhimento, pelo menos eu sempre falo, fala. O que tá passando no seu coração? E uma coisa é o que eu penso, tá? Isso é muita opinião minha, não sei se vocês compartilham. Mas muito se fala, né? Romantiza a gestação, de ai, meu filho, o amor da minha vida. Pra mim, tá? Amor é construção. A gente não ama enlouquecidamente um bebê que a gente tá gerando. A gente ama. Mas quando nasce, a gente vai construindo. Você sabe que você amava o Miguel menos há um mês atrás do que você ama hoje. Muito. Nossa, gente, é isso construção, mesmo. É construção, é aquele vínculo da criança com a mãe, o vínculo da criança com o pai, a dependência, né? Ou você pegar ali no trejeito uma coisinha que parece com você. Então, assim, quando você já começa no negativo, nessa construção, você já começa com um diagnóstico, você fala, opa, peraí, tudo que eu vim pensando a minha vida inteira... Que a gente sabe que não acontece com ninguém, não é só com mãe de criança típica. A criança nunca vai ser aquilo que o pai e a mãe projetaram. Mas quando a gente já começa com esse, né, no negativo, de falar, opa, peraí, agora minha construção é um pouco mais difícil, é um pouco diferente do que eu pensava. Né? Talvez eu não tenha amamentação, por conta da hipotonia, né? Talvez meu filho não ande com 10 meses, talvez meu filho não fale com 3 anos. Enfim, você chacoalha ali, né? Uma coisa que me marcou muito no parto da Alice foi que a anestesista, quando ela percebeu que eu não sabia,
ela me deu um abraço. Então, assim, quebrou-se alguns protocolos ali pra me dar um Que abraço. bom. Né? E ela falou, vai ficar tudo bem. Que lindo, mais Né? um brinde. Mais uma profissional. Mais uma Que profissional. vale um brinde. Um brinde anestesista. Um dia a gente vai ficar só levantando essa caneca aqui. Brinde. Mas assim como a Ana comentou, né? Por mais que eu tenha aceitado no começo, ali na gestação, eu passei por tudo muito rápido. Esse meu processo foi muito rápido até a aceitação. Mas quando eu recebi o diagnóstico de um dos obstetras que eu passei, foi cogitado de alguma forma para a minha gestação. Então, assim, eu lembro que ele, inclusive, falou, né? Ele falou assim, você sabe que eu tenho 2... Como que chama? Embriões? Com síndrome de Down, eu não sei o que fazer com eles. Pronto, agora eu quero chorar. Ele falou, porque ninguém quer. Só que ele falou isso me dando a notícia de que a Mel tava com uma grande probabilidade de ter a síndrome de Down. Então, assim, ninguém quis aceitar aqueles embriões, sabe? Pra fazer Era Aqui, como se né? você também... Porque lá fora tem fila esperando pra adotar. Eu vi que nos Estados Unidos Tem, e passei com um médico, e o médico falou que tem mães optando por transferir embriões com síndrome de Down mosaico. Olha que lindo! Que lindo! Gente, isso é demais! Muito! E quando ele cogitou, assim, de parar minha gestação, eu lembro que eu gritava. Eu falava, por quê? Por que ele tá me dando? Isso não se faz, Você sabe? não Porque espera isso de um médico, não, né? não. Você não espera porque, assim, se ele tá te dando essa opção, significa que ela é viável, que ela é a mais aceitável naquele momento. Sim. E quantas mães, no momento de Já vulnerabilidade passaram, ali, passaram, pode ter mas- aceitado e ter tomado Sim, essa decisão. Então, meu Deus, sabe? É. Que é o que você E falou, uma que a coisa médica falou, tão normal, né? Num país que não é legalizado. permitido, não é legalizado. Exatamente. Então, ou seja, mas ele falou, no Brasil um não é monte de legalizado, erros, mas né? em outro país é. Então, quantas mães não Vão. saem do país Pra pra fazer- abortar, pra fazer o aborto, infelizmente. E eu falo muito sobre essa coisa de descobrir na gestação e de onde eu quero chegar na gestação, né? Então, quando eu falo do Santa Joana, por exemplo, que é a nossa parceria, pegar essas mães até mesmo antes que elas cheguem ali no obstetra, porque mostrar o Miguel e mostrar os nossos filhos, né? Eu falo muito que o meu perfil do Instagram, gente, era fechado. Eu tinha pouquíssimos amigos e aí eu abri, depois que o Miguel veio, eu decidi abrir o meu Instagram, porque eu pensei assim, eu preciso mostrar o meu filho pro mundo. Eu preciso mostrar a rotina do meu filho para essas pessoas. Eu tenho esses poucos seguidores aqui, mas eu preciso mostrar para mais gente a normalidade da vida dele. Porque se eu guardar isso pra mim, eu vou ser como essas mães de muito Essa antigamente, inspiração, né? que tinham Escondia. medo. Que Nós não vai fomos pro num mundo, evento no né? sábado, né, Ana? E eu falei isso no evento que nós fomos no sábado. Eu tava segurando aqui o Miguel no colo, eu falei assim, a gente, o Daulândia, aqui no Daulândia, a gente tem orgulho de mostrar os nossos filhos. sim. Então, nós mostramos os nossos filhos pro mundo, porque é para isso que nós estamos aqui, né? E o mais incrível de estar naquele evento, foi no domingo, né? No domingo, foi quando os meninos trouxeram as crianças e você via no olho das pessoas, né, a emoção Um brilho, né? de olhar para o Luca, de olhar para o Miguel e falar que crianças lindas. E que crianças que sim, eles são capazes de ter um futuro como essa criança que está aqui do meu lado, né? Que tinha bastante criança lá. Então, foi lindo. Foi lindo, sensacional estar ali, né? No domingo. Eu lembro que eu falei pra Pan, né, ainda no Instagram, eu falei assim, você me serve como inspiração, né, e foi assim que a gente se conheceu, assim, porque você começa a buscar na internet, não aparecem coisas tão legais de se ver, né, parece que é tudo muito pesado, né, e aí quando eu encontrei, eu comecei a olhar a Melzinha e eu falei, nossa, não é o que eu pensava que fosse. É um recorte feliz, né? É diferente. Sim. Então, assim, te mostra uma outra realidade, uma realidade que eu não conhecia. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um certo medo, assim, será que ela vai ser independente? Será que ela vai trabalhar? Será que é isso? Como que vai ser? Como que vai ser o futuro? Sim. Né?
E aí eu comecei a olhar a Melzinha e falei, opa, peraí, pode ser diferente, né? Você sabe que você falando assim sobre o futuro, a pessoa que me acolheu, a primeira pessoa com quem eu conversei foi a Bruna, amiga de faculdade do Thiago. O Thiago seguia ela no Instagram e sabia que o filho dela tinha, o Pietro, tinha síndrome de Down. E aí, quando eu peguei o resultado, no dia seguinte, o Thiago chamou a Bruna, né? E aí eu fui lá na casa dela e ela me falou uma coisa linda. Ela falou que no dia que ela olhou pro Pietro, que ela recebeu no diagnóstico pós-parto também, ela falou assim, eu olhei pro Pietro e falei, filho, tudo no seu tempo. Que lindo. Então, quando o Miguel nasceu, que ele estava ali, e aí quebrando até também um tabu aqui, que fala-se muito que todas as crianças com síndrome de Down vão para UTI, todos os bebês precisam de UTI. Não, o Miguel ficou no quarto comigo, ficou por 5 dias, saiu comigo também, tranquilo. Então, a síndrome de Down não é algo que vai fazer com que seu filho vá para UTI, não tem nada a ver. Então, eu lembro que o Miguel estava ali do meu ladinho, naquela máquina de... tomando cosecterícia, ali do meu lado. Aí eu ficava olhando pra ele assim... Eu lembro que um dia antes do Miguel nascer, eu tinha muito medo. Eu pensava muito no diagnóstico. Quando eu olhei o Miguel pela primeira vez, aquilo sumiu. Aí eu olhava pra ele, filho, tudo no seu tempo. Que babou, né? Tudo no seu tempo. Você vai fazer tudo, filho. E mesmo se você não fizer, a mamãe vai estar ali pra fazer por você. Que lindo. E aí eu não penso no futuro. Não penso. Eu acho que o futuro, ele não existe. Ele não existe. Eu vivo agora com o Miguel. Sim. Eu vivo agora. E eu comento muito isso com as mães do acolhimento também. Eu falo assim, calma, mas você tá pensando no quê? Eu tô pensando no futuro. Que futuro? Isso que você falou assim, que a maioria das crianças com síndrome de Down, aliás, algumas das crianças com síndrome de Down, elas não vão para casa, tem um tempo de UTI, porque geralmente tem uma cardiopatia associada. Pelo menos eu acho que daqui, nós 4, passamos por um momento da UTI, né? Nós 4 por conta da cardiopatia, que não tem a ver com a síndrome de Down. E quando você fala assim, espero que venha com saúde, eu fiquei refletindo aqui, ó. Você ficou falando, eu fiquei pensando. Eu falei, gente, porque assim, na verdade, quando uma mãe, você fala pra uma mãe, né? Você tá grávida, que venha com saúde? Essa mãe, ela não tá pensando, que venha... com a saúde mesmo, ela tá pensando que não venha com deficiência. Não é? É isso que tem que dizer, não é? Porque assim, claro que a gente quer que o filho venha com saúde. Eu quero, que a minha filha tenha saúde, assim, e viva ultrapassando o limite dela. Já pensa na deficiência. Mas quando a pessoa pensa que venha com saúde, é que venha sem a deficiência. Exatamente. Qualquer tipo de deficiência. Que ele venha da forma que ele vier com a deficiência dele e que aí, dentro disso, ele tenha muita saúde, né? Exatamente. E o Telzinho, ele tem uma deficiência que a Liz descobriu. Eu lembro que a Liz, procurando, né, o diagnóstico, a Liz falava assim pra mim, Pã, eu tenho certeza que ele tem alguma coisa, mas ninguém encontrava. É muito a coisa da mãe, do sentir mesmo. E aí, tem alguma relação, assim, por exemplo, a Liz tem a síndrome de Down. Você fez algum cariótipo? Tem alguma relação dos seus 2 filhos ter alguma síndrome ou não? Então, eu fiz o cariótipo, eu e meu marido, a gente fez o cariótipo, não deu nenhuma alteração. E aí, depois a gente fez aquele outro exame que chama o CGH-Array, né? Que vai um pouquinho mais a fundo, né? Sim. E também não deu nenhuma alteração. O que os médicos falam é que, assim, a primeira geneticista, quando foi passar esses exames pra gente, ela falou assim, não é possível, vocês têm que ter alguma coisa. Tem que ser genético, porque você não pode ter 2 filhos com deficiência e não ser genético. Não, pode ser. Por que não? A gente pode ser. Pode. A gente pode ser a vida, né? A gente pode ser. Mas existe a compatibilidade. Você fez o exame de compatibilidade? Não fiz o exame de compatibilidade. Então, esse existe também, que é aquilo que a gente estava falando, né? Não fiz sobre o exame de compatibilidade. Acho que era eu e você, né? A gente tava falando no carro. Porque quando a gente faz a FIV, é um dos exames que eles solicitam, né? Que é o exame de compatibilidade, para saber, antes da mãe, quero casar, quero ter um filho.
vamos lá, vamos fazer todos os exames. Aí existe um exame, que é o exame de compatibilidade, que você vê se o sangue combina com o sangue. Mas hoje eu falo que todo mundo tinha que passar por um médico geneticista. Por quê? Porque eu perdi um filho antes do Theo. Né? Então, se eu tivesse passado por um geneticista lá atrás, se eu tivesse feito todos esses exames lá atrás, talvez eu até descobriria por que eu perdi o primeiro. Sim. E saberia se eu poderia ter algum filho ou não com deficiência. Mas isso, pra mim, hoje não muda nada. Né? Eu tive que brigar com alguns médicos, porque eu falava, gente, o Theo tem alguma coisa, ele é muito agitado. Não é normal ter uma criança assim tão agitada. Porque assim, eu via que ele tinha o TDAH, mas eu entendia que ele tinha algum outro tipo de síndrome. E as síndromes não tem cara, né? O autismo não tem cara, a síndrome que ele tem não tem cara. E aí, quando eu soube dessa síndrome dele, que eu fiquei, assim, emocionada, meu marido falou pra mim, mas o que muda pra você? Você não ama seu filho? Você já sabia, né? Eu amo meu filho. Então, assim, sentimento. o diagnóstico dele não muda nada pra mim. Não muda em nada o amor que eu sinto por ele. Não muda em nada o amor que eu sinto pela Alice. E esses dias eu até tinha comprado uma roupinha pra ele do Super-Homem. Ele não usou na escola, porque eu acabei ficando doente. E aí eu falei, gente... Que é o que a Angélica falou, vamos aproveitar o agora. Então, põe a sua roupa de super-homem. Quer ser o super-homem, vai ser o super-homem. Quer ser a patrulha canina, vai ser a patrulha canina. Seja o que você quer hoje, se divertir, né? A gente foi aproveitar, eu larguei tudo lá. E a gente foi brincar. Então, assim, eu aprendi muito com ele e com a Alice que é o agora que a gente tem que aproveitar. Sabe? É verdade. Eu lembro quando eu tive o diagnóstico do Joaquim, a gente voltou pro Brasil, numa reunião da família, conversando com a prima do Armando, eu falei assim... o Joaquim não vai trabalhar numa multinacional. O Joaquim não vai ser CEO de uma empresa. E ela falou, você é? Eu sou. Alguém aqui entre a gente Eu brincava que eu queria um filho cardiologista. Aí uma coisa tão boba. E eu falei, realmente, né? Eu brincava que eu queria um filho que médico aqui conseguiram também. ser um analista, um coordenador. E eu que falava pro meu marido, nossa, Renato, queria tanto que Luca falasse inglês. Ele, mas você fala? Eu falei, eu falo do meu jeito, mas eu falo. Gente, aí ele falou, tenho certeza que ele vai falar melhor Ele vai que você. falar, né? Porque eu conheci um que é bilíngue. Lu falando isso, gente, é verdade. Eu falava assim, meu sonho era ter um filho médico pra cuidar do meu coração, cardiologista. Aí o Thiago falou, que médico tem na sua família? Sua família é de marceneiro. Todos marceneiros. Exatamente. Não tem médico também, mas é verdade, é Ele isso tem mesmo. que- A gente cria expectativas Sim, assim, sim. né? E é Muito muito reais, legal. até pra nós mesmos. É muito legal. Eu falei muito sobre isso com a Pamela e com a Ana, porque a gente já viajou, a gente já ficou muito tempo assim conversando sobre tudo, né? E eu lembro que eu postei o vídeo do Miguel quando ele andou. E foi polêmico, por incrível que pareça, o vídeo do Miguel andando, caminhando. Eu falei isso pra Pana. Porque o Miguel, ele andou com 1 ano e 6 meses. Então, assim, mas o Miguel não tem nada, não tem cardiopatia, e ele começou fisioterapia tudo com 15 dias, né, de vida. E fora isso, o Miguel, ele é uma criança muito persistente, ele é muito grandão e tal. Então, assim, eu nunca fui aquele tipo de mãe que ficou, eu tenho que fazer isso com o Miguel, agora eu vou forçar meu filho a fazer isso. O filho fica de joelho, o filho estimula assim. Nunca nem gostou de ser tocado. Os meus estímulos com o Miguel eram estímulos assim, filho, pega isso aqui. Aí ele se... Orientação, né? Ele ia Estímulo lá e verbal. pegava e tal. Então eu lembro que muitas mães me chamaram e falaram assim, que método que você usou? O que você fez? Onde é a sua fisioterapeuta? Minha fisioterapeuta eu moro ali na região do Tatuapé. Tatuapé? Não, eu moro aqui na Zona Sul. Calma. Você não vai Calma. cruzar São Paulo. Eu falo, calma. A gente precisa entender que cada criança tem o seu tempo. Exatamente. Então, assim, não usei método nenhum. Eu deixei meu filho livre. No chão, o método do chão. O método chão. O método chão. Então, assim, é uma coisa que tem... As mães, elas ficam tão apavoradas que elas impedem os filhos E de se viverem. atropelam, né? Se atropelam, tem medo. E a gente já ouviu, né? A gente já ouviu assim... Quanto tempo eu já fiquei agachada, com o joelho rasgado, ensinando minha filha a engatinhar. Eu falei, Pamela, coitada. E o mental, eu acho que é o que fica pior, assim. Então, assim, e o Miguel, ele engatinhava com uma perna só, né? Aí eu falava, aí a fisioterapeuta Ana Paula, Angélica, você tem que ficar atrás dele arrumando, não.
Deixa ele Vai engatinhar arrumar como sua ele Ele Sim, vai quiser. se ajeitar. Eu- A Mel, ela engatinha sentadinha, né? bundinha. E é o jeito dela, ela chega onde ela quiser, gente. O Joaquim acho ficou que no os urso. estímulos- O Joaquim ficou no urso muito tempo. E eu ficava com essa coisa, ele não vai andar, ele não vai andar. vai O engatinhar. Joaquim andou muito cedo também, andou com 1 ano e 8. E todo mundo perguntava, né? O que você fez? Eu falava, deixa aí no chão. Se tem alguma coisa que eu fiz de diferente, foi isso. Meu filho foi pro chão no momento que a gente soube do diagnóstico. E hoje com o Luca eu faço a mesma coisa. Eu deixo ele no chão. Eu acho que os estímulos, eles acontecem, Sim. assim, no dia a dia. Ontem mesmo, a Alice pegou um copinho e estava com canudo e ela ficou tentando encaixar. E uma hora ela conseguiu colocar. Naturalmente. Então, assim, os estímulos, eles acontecem Sim. enquanto você está fazendo uma comida, a criança às vezes está ali brincando com um potinho e está se arrastando no chão. E tá ali eu aprendi- sentindo. Eu acho que é você Eu aprendi ensinar a talvez comemorar a cada intenção. coisinha, assim. A ensinar a intenção, né? Eu aprendi a daquilo comemorar. que E não é que a gente criança tá falando fazendo. aqui que as crianças não precisam fazer Precisam fisioterapia. Não, tem que fazer, Elas precisam exatamente. fazer todas essas terapias, mas eu acho que é muito mais importante os pais ali no momento da terapia serem muito mais participativos e falar assim, ah, legal, olha o que ela tá fazendo. Como é que eu vou fazer isso em casa de uma maneira lúdica, mas assim, levando isso pro dia a dia. Né? Então a minha sala era uma sala de adulto. O Miguel não gostava que eu encostasse nele para fazer movimentos e tal. O que eu fazia? Lotei o meu rack de brinquedo, inventei o Montessori, A sala da Zé é multifuncional. Era um hack, eu não comprei nada diferente. Inventei o Montessori, coloquei os brinquedos em níveis diferentes. E ele que não queria levantar por nada para fazer aquele movimento de se levantar sozinho, de um dia para o outro começou a ter curiosidade de querer ir buscar os brinquedos. Na verdade eu falo isso assim, como que a gente, várias mães elas estão sempre cobrando, né? Cobrando filho, cobrando, seguindo tabelas da criança típica com a criança típica. Aí várias mães falam, né? A gente até comentou também sobre isso. Da mãe fala, olha, meu filho andou no tempo de uma criança típica. Uau! E aí as outras mães que o filho não andou, Ficam meu Deus, Sim. tô fazendo errado. Tem alguma coisa com meu filho. Ou é a culpa do Mas essa questão da fisioterapeuta. cobrança Eu lembro quando a Alice nasceu, eles tinham dado uma meta na mamadeira pra ela tomar pra sair da Eu UTI. tive isso, pra sair da UTI. E eu falava pra ela, você tem que tomar esses 120 ml, hein? Você E empurra, precisa tomar. né? Empurra Cada a vez que eu ia criança com dar, a minha cobrança era refluxo. tanta que a saturação dela caía. Aham, E aí os médicos falaram assim, você tá cobrando tanto ela, que ela nunca vai sair daqui. Sim. Porque você tá botando uma pressão nela que ela não precisa ter essa pressão. Tão pequenininha, As né? coisas Já tão não- pressionada. Coitada, uma semana de Exatamente. vídeo eu querendo que ela mamasse 120 ml, não. Então assim, depois que eu parei de cobrar e deixei a coisa Fluiu. foi da UTI pro quarto, do quarto pra casa. Ela foi pra casa no dia 23 de dezembro, assim. Foi Ai, que Nossa, um gostoso. presente de Presente Natal. esse presente de Natal. Eu acho que no meio de tudo isso, a gente esquece que não é a trissomia do 21, não é a síndrome de Down, né? Cada criança tem seu tempo. Todas, O Luca tem 2 anos e 1 mês. Ele tá começando a perder o medo de andar agora. E ele vai andar a hora que ele quiser. Sim, sim. Ele vai andar a hora que ele achar que ele tá seguro, se sente seguro. Ele faz a fisioterapia. Foi no projeto, no plano da clínica, foi colocada 1 dia a mais. E eu disse, ok, eu vou colocar 1 dia a mais, sim. Porém, se o meu filho estiver cansado, se o meu filho Ele não vem. ele tiver ficando esgotado, ele não vai. Então, quando ele quando ele está esgotado, que eu vejo que eu falo, vamos encerrar? Sim. Tá tudo bem, acabou, vamos embora, porque a terapia ela é sacrificante para nós. E ela é muito mais sacrificante para eles. Na verdade, não tem que ser, Não né? tem que ser. Na Não verdade, tem que ser, eles escolhem os terapeutas deles. Porque, assim, Exato. a Mel já passou por alguns e hoje ela ama ir pra terapia. Então, é muito legal. Então, é gostoso pra mim, é gostoso pra ela. E, assim, é Não tem que ser importante, sofrido. sim. Que Não tem que ser não sofrido. tem. E outra, também, assim, várias mães falam pra gente, nossa, mas meu filho faz terapia de segunda a segunda, né? E não anda. Meu filho faz terapia, faz fono de segunda a segunda e não fala. E aí que a gente sobra fala, tempo, porque não é só sobre esse momento que a criança tá 1 hora por dia na terapia. É sobre o dia a dia. É no dia a dia que a gente vai estimular, que a gente vai conversar, que a gente vai... E assim, no tempo deles, né? A Mel também não anda ainda.
E tá tudo bem pra mim, gente. Tá tudo bem. Eu Ela tá acho dando só os dois uma- passinhos dela, tô achando incrível. Sim. Tô amando o momento dela. Eu Mas- acho, eu acho Mas que criança, cada criança tem seu tempo. Uhum. Minha primeira formação foi pedagogia. E quando eu precisei fazer estágio, que eu optei em fazer um estágio dentro de uma escola especial, que eu olhei e eu falei, opa, peraí, gente. Tinha uma criança que tinha paralisia cerebral. Ela ia andar? Ela ia andar sim, mas ele ia andar no tempo dela. Sim. Calma, não é assim, né? Então aí a fisioterapeuta chegava, colocava ela no andadorzinho, eu lembro que tinha um andadorzinho, e ela ia andando com a dificuldade dela, mas ela ia andando. Camila, o nome dela, e eu dizia, eu brincava com ela, porque eu estava ali para ser uma professora, uma pedagoga, para ensinar ela o português, a pintar, né? Não estava ali para ser a terapeuta dela. E aí ela dizia, ai tia, tá tão chato hoje. Aí eu falei, tá chato? Peraí que nós vamos resolver isso. Eu falei, peraí, nós vamos resolver isso agora. Vem cá. Olha, que hora acaba? Porque eu preciso começar aqui Vamos com pra parte ela. legal. Eu preciso começar aqui com ela. Aí ele dizia, não, só mais 10 minutinhos. Eu falei, vamos lá, vou com você. Vai ficar legal. Fiquei lá, ó, eu e ela. Sentado. Falei, vai lá, só mais um. Volta, vamos lá, agora nós vamos pintar. Aí a gente pintava. Sim. Então, eu acho que criança tem que ser criança. E aí eu disse isso pro terapeuta dela também. Era um mocinho, jovenzinho. E eu falei pra ele, olha, ela vai andar. Mas ela vai andar no tempo dela. E dessa forma como ela faz. Sem pular nenhuma Aí, etapa, né? E a importância da fisioterapia, na verdade, é porque, assim, nossas crianças, as pessoas com síndrome de Down, elas são hipotônicas. Então, a gente precisa fortalecer, né, para eles conseguirem, enfim, andar, tudo mais. Então, assim, todo esse trabalho só pra gente dar e para as pessoas entenderem o porquê. Porque, sim, é muito importante, é bom, né, as crianças ter esse acompanhamento precoce, mas não é só isso, né? Não é só sobre isso, né? É sobre a gente... Complementando o que eu tava falando, de, assim, né, quando o Joaquim não quer ir pra terapia, eu acho que ele não quer ir, pelo menos, ele não vai. Mas que, assim, é importante ter um plano terapêutico, é importante a mãe saber o plano terapêutico da criança, né? Porque não somos terapeutas, nunca serei terapeuta. Já tentei ser quando o Joaquim era mais novo, mas hoje eu entendo o que está sendo feito com o Joaquim. Eu gosto de entender, eu não simplesmente largo na terapia e não sei em que fase que ele está do desenvolvimento, o que ele está aprendendo, por que a gente está fazendo físio, se ele está na parte do pular, na parte do, né, do desfraude, enfim. É importante e criança não sofre em terapia. Qualquer profissional que fala, mas é normal, chora mesmo. Não, é minha opinião, tá, gente? Não. Criança não sofre em terapia. Não pode chorar. Se sofre, eu escutei isso do Dr. Zan, inclusive. Se sofre, não aproveita, não tá aproveitando aquele momento tá sendo traumático, não tá sendo bom. É isso aí. Né? Então, não deixem as crianças Muitas sofrerem e vezes chorarem. Luca Às vezes é chorou. birra e mãe sabe quando é birra, mas Muitas vezes Lucas chorou e eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Vamos trocar. E aí começou a dar certo. E aí deu certo. E só para entender, o Dr. Zan, ele é um mestre, né, Ah, da trissomia do verdade. 21. Ele quem trouxe, né, os estudos Sim. sobre a síndrome de Down pro Brasil. Então, assim, ele é um médico referência também, né? Então, toda mãe que recebe esperamos já... ter o Ele Dr. virá. Zan aqui. Em breve vamos recebê-lo, entrevistá-lo. Já coloca ele na agenda, ele tem que vir depois. Ele é parceiro, parceiro do da Daulândia. E quando a gente recebe o diagnóstico da síndrome de Down, a gente já Todo recebe mundo o telefone corre do Dr. pro Zan. Dr. Zan. É muito isso, só pra falar que é um Dr. Zan. E aí, voltando nesse assunto, né, do geneticista, eu queria até saber da Lígia, que aí na parte do Theo, com a síndrome dele, então assim, ele precisou passar por um geneticista agora, Sim. que aí sim você encontrou esse diagnóstico dele. A gente já ia no neurologista, porque ele tem uma crise de ausência, como se fosse uma convulsão. Então, isso levou a gente para o neurologista. Mas o Theo nasceu com a boquinha torta, o que já era um sinal de alguma síndrome. Eu queria saber se tem algumas Ele características. nasceu com a boquinha torta e aí falaram assim, olha, leva no neurologista, né? Ele nasceu até no Santa Joana, o pessoal do Santa Joana me chamou e falou, leva no neurologista porque pode ser alguma coisa. E o neurologista falou, não, fica tranquila, a boca dele vai voltar ao normal. E voltou. Né? E com 8 meses ele começou a ter essas crises de ausência.
Depois a gente acabou mudando de São Paulo, ele ficou nessa... O que me despertou alguma coisa diferente no Theo foi mais a agitação e essa crise essas convulsões que ele tinha, né? E aí a gente começou a passar no neurologista lá em Londrina, o pessoal falou, não, a médica falou, ele realmente tem crises de convulsão, mas ele não chega a se debater. E aí voltamos para São Paulo, descobri que estava grávida da Liz, ele continuou tendo as convulsões, só que aí depois que a Liz nasceu, a neurologista falou, opa, tem alguma coisa diferente aí. Se a Liz tem síndrome de Down, então vai para geneticista, porque de repente tem algo diferente nele. E eu sempre falava pra ela, ele tem alguma coisa diferente. Eu não sabia o que era, mas eu sentia que era alguma coisa diferente. E aí na geneticista ela pediu o cariótipo pra ele, de primeira já deu alteração. Já saiu no cariótipo. Já saiu no cariótipo essa alteração. Ele fez o CGH também, que confirmou a síndrome. E aí eu e o Gustavo, nós fizemos os mesmos exames, né? No cariótipo não deu nada, e a geneticista falou, não, segue, tem alguma coisa. E aí também não deu nada. Então nós somos a raridade. Sim. Né? Nós somos um caso raro, e eu tenho o maior orgulho disso, de ser uma família rara, que tem 2 filhos com deficiência, o Theo, que tem a síndrome dele, né? E eu sou apaixonada por eles. E você postou até um momento muito lindo da Ana com o Theo. Sim. Eu falo que nem todo mundo está preparado para entrar na água com você, na piscina com você. Porque ele tem algumas crises de choro, ele insiste em algumas coisas. E às vezes a gente, como pai, como mãe, fica desestabilizado emocionalmente e não sabe como lidar. Porque a sensação que às vezes eu tenho será que eu estou atrapalhando a pessoa que está ao redor, né? Será que eu estou incomodando? E no dia que a gente estava na comemoração da festa junina na casa da Ana, ele insistiu que ele queria entrar na fonte, né? E ele não, assim, nada tirava da cabeça dele que ele queria entrar na fonte. A Ana falou, tá, vamos na piscina. E aí ela entrou na piscina com ele. Então, assim, nem todo mundo vai estar preparado para entrar na piscina com teu filho. Alguns vão querer tirar você dela, tirar você da presença delas, né? E eu me emociono muito, assim, trato os meus filhos com carinho, com amor. Eu choro mesmo, eu me emociono. Eu sou apaixonada por eles. Eu queria falar uma coisa, assim, que eu acho que eu preciso falar, que eu senti, assim, da Lígia que eu conheci quando começou com a gente, pra Lígia de agora, uma transformação tão gigante. Gigante. Eu acho que, assim, não vou dizer que você tinha tinha, assim, eu acho que você chegou pra gente com um peso. Mas hoje eu vejo você tão leve, tão fluida, assim, tão encontrei meu tranquila. propósito, assim, sabe? Depois que eu até lembro quando a Pan falou pra mim, e você não quer ajudar a gente nas redes sociais, porque a Angélica tá viajando? E eu tinha a Angélica como uma inspiração pra mim. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade. Assim. E aí tudo que eu ia fazer nas artes, eu olhava o que a Angélica tinha feito. O que a Angélica acharia? Eu não posso deixar cair o padrão, porque o que ela faz é muito bom. Eu quero até falar um pouco sobre isso, agora entrando nessa parte da comunicação do Daulândia, que eu acho muito importante. Eu queria falar uma coisa antes. Nós, eu, Moniz e Pan, nós somos tão gratas, assim, a vocês, sabe? Porque aqui ninguém recebe nada. Né? Aqui ninguém recebe nada financeiramente falando. Tem preço e valor. Financeiramente falando. Né? E o tempo que a gente fica juntas no WhatsApp, às noites, 2h da manhã tem alguém acordada, 3 horas da manhã tem alguém acordada, e aí tem alguém terminando. As ideias vêm na madrugada. Tem alguém terminando a arte que é pro dia seguinte. Então, eu falo que Deus fez direitinho. Esse formatinho foi unindo, desse coração. Foi lindo. Ai, um brinde nosso. É um brinde também, né, gente? Não, a gente brindou todo mundo, acabou, né? Mas aí, Ana, era isso mesmo que eu queria falar. Né? Porque não é o valor financeiro, não é a questão dinheiro, né? É ajudar. É essa questão, o voluntário que tem hoje, né? Todos os voluntários que estão com a gente, que parece que o Daulândia é uma das ONGs que tem mais voluntários, que as pessoas que as pessoas procuram para poder fazer parte. Mas por quê?
por conta disso. Porque eles sentem, né? Por conta É muito desse amor, por conta do genuíno. propósito. É genuíno. É o propósito. É a né? forma, né? A proposta, a forma como a gente quer passar Sim. isso. É. Sem o peso, né? Do diagnóstico. Existe o uma peso de Lígia antes do síndrome. Downlandia e uma Lígia depois. Aham. Né? Eu vejo essa diferença, assim. Eu falo, gente, eu saí da pessoa que não conseguia encarar a filha na maternidade para uma pessoa Cheia que... de amor e Todo carinho mundo. amor, por que eu todas, penso no né? Downlandia, que é engajada na causa, e que eu quero que o mundo conheça. Então, assim, existe uma outra versão Sim, de mim, sabe? E eu mergulho muito disso. Ah, é a nossa Então, melhor versão, né? É a nossa eu melhor acho. versão. Eu acho. A gente estava num evento uma vez. No seu chá de bebê. No chá de bebê do Luca. Você tava, né? Não fui, o Miguel tava doente. É. O Miguel tava Você doente. também não. Não. Mas nós estávamos. Eu lembro que tava a Bruna, que faz parte do nosso acolhimento. E tinha Você tava. Tinha bastante gente do Daulândia. Tinha. E aí chegou uma pessoa, eu não sei quem era, eu não sei se ela era da sua família. Ela chegou do meu lado assim, ela falou, e tava todas nós juntas assim, sabe? Ela chegou assim e falou assim, nossa, como vocês são bonitas. Aí eu falei, oi? É energia. Aí eu falei, oi? Fala de novo. Meu cabelo tá bom hoje, né? Brincando com ela. Aí ela pegou e falou assim, posso confessar uma coisa pra você? Eu falei, pode. Ela falou, porque quantas mães com deficiência não se cuidam igual vocês? É verdade. Não tem essa alegria que vocês têm. Sim. E a gente nós somos alegres, nós né? somos. Nós temos essa E alegria. vale a reflexão, E né? vale a reflexão. Porque a nossa... Não vamos romantizar, a nossa vida é bem difícil. No sentido de agenda, de terapia, de médico, especialista, Sim. leva aqui, leva ali. O Luca faz não sei quantas físios, e é físio, é TO, e é natação, e é muita isso. coisa, é muita demanda. É muita né? demanda. E ainda assim a gente é feliz. Mas E a é gente grata. grata. Somos felizes, E grata. o mais interessante... E será que seríamos assim se os nossos filhos não tivessem a síndrome de exatamente. Down? Será? Porque eu acho que talvez eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Mas eu posso com te certeza. dizer que hoje eu só tenho essa fortaleza porque o Daulândia existe. eu também. E ele existe porque o Luca existe. E ele existe porque o Luca existe. Exatamente. Porque eu estava... Nossa, um trapo, gente, um trapo. A minha amiga chegava em casa, ela falava, não, para com isso. Cadê a Paula que eu conheço? Vamos levantar. Sim. E aí um dia eu contei pra Pamela, um dia tô lá procurando, falei, não, vou procurar em outro lugar pra saber como que funciona esse negócio dessa síndrome de Down aí, gente. Ai, como é que é essa síndrome? Peraí, eu preciso procurar. E comecei a procurar, encontrei a Pamela lá na chácara dela, falei, olha, Linda, que família... de barrigão, Nossa, maiô. que família bonita. Dá pra ser bonito. Ela linda naquelas gente, fotos de gestação. Que isso? E aí você E eu aqui, vira, olha que nem você bicha. entra no Google, você só vê as pessoas acabadas, destruídas. As Eu pessoas- aqui, E as destruída pessoas falando também. triste do Falei, relato não. de síndrome de Down no YouTube. Gente, não é. Não, chega. Chega né? disso. Falei, não, chega, vamos lá. E aí foi quando, pra mim, fez muita diferença. Muita diferença. Linda, uma família linda, Sim. a Mel maravilhosa. Eu falei, que isso? Vou pintar meu cabelo amanhã. Vou pintar meu cabelo amanhã. Vou retocar aqui. O que mais que eu vou fazer? A unha, chama unha. pra fazer minha unha. E Então, assim foi. Mas assim, falando um pouco da parte de comunicação, que eu acho muito importante a gente falar, de além de ser um trabalho voluntário e como tudo realmente se encaixou, mas assim, às vezes as pessoas olham um evento da Daulândia e acham que é o evento da Daulândia. Mas não é o evento da Daulândia, tem tanta coisa por trás. A gente se fala o dia inteiro. E às vezes, assim, madrugada, e às vezes, assim, todo mundo cansada, mas a gente trabalhando. E uma coisa que eu acho linda, e eu vou contar uma historinha pra vocês, assim, da coisa que mais me marcou, que talvez já tenha passado pra vocês, mas pra mim não é uma coisa que me marca em relação a nós. A nós que estamos aqui. Estávamos preparando um material do Você Sabia Gestante. E eu sou muito cuidadosa com a comunicação, eu falo isso muito com amor, com as meninas, de como que a gente vai passar essa mensagem. Então, talvez vocês não saibam, mas a gente tem um cuidado
tremendo. Esses materiais e tudo que a gente posta nas redes sociais, esses materiais vai, volta, vem, isso não é legal. As mães não querem ouvir isso, as mães querem... como elas vão se sentir ouvindo isso, mas isso aqui tem comprovação científica. E eu sempre lembro do dia que a gente estava preparando o material de gestantes, que para mim é o material mais delicado, que eu fiz um texto, eu fiz os tópicos, mandei pra Amor mandou maior do que já tava. Pessoa não objetiva. A Amor manda maior do que já tava. Eu, não é assim. A gente tem que diminuir, aí vai e volta assim, assado. E aquele dia... Foi um dia cansativo daquele material de gestante. Eu não sei se vocês lembram desse dia específico. Eu lembro. Você lembra? Sim. Então, assim, e a Pamela preocupada também com o que a gente estava passando ali, com as informações, isso tá certo, isso não tá. Vamos tirar isso, vamos colocar isso. E assim, a gente... Vamos validar, né? Vamos validar. Porque tudo a gente valida, né, com um profissional. Sim. Porque nós falamos muito como mães, né? Mas a gente nunca toma partido nenhum como profissional. Por isso que a gente convida sempre os profissionais nos nossos eventos, no bate-papo, para que eles possam falar sobre realmente, de fato, como conduzir alguma coisa que ligada a isso, né? Porque a gente, o que tem de pessoas, mães que... Gente, meu telefone. Só um minuto. Olha, alguém do acolhimento, o Júnior. Ele tá aí. Ele tá aqui? Ele vai entrar. Gente, o Júnior vai entrar depois. Ele Eu vou vai? falar que eu tô no podcast. Júnior, fala oi que a gente tá no podcast. Tá gravando? Tem que pegar os negócios com a Ana e eu tô aqui. Então só um minuto que ela tá gravando, mas pode culpa subir. da Ana. Liga pros meninos. Tchau que a gente tá no ar. Esse é um pai do acolhimento. Gente, ele abraçou a nossa causa, Sim, ele é incrível. Júnior é incrível. Nossa, ele é incrível. E tanto que ele também é um voluntário e tá aqui pra buscar um material com a Ana. E pra vocês sentirem como que funciona. Como é que funciona isso? É todo dia inteiro. Mas aí, voltando pra essa coisa que me marcou. Então, a gente já tava o dia inteiro nisso. E já vinha uma coisa que se tem já 3 dias. E a gente precisava postar aquilo naquele dia, que era terça-feira. E aí, eu lembro que era 10 horas da noite. Tava eu, a Pamela e a Ana Paula. E a gente lá, batendo esse texto, falando. E eu lembro que eu tava exausta, eu tava muito cansada. Do outro lado, a Lígia, porque eu arrumava o texto, a Lígia mexia na programação. Arrumava o texto, e ela diagramar. E ela diagramar. Mas eu lembro, gente, pra vocês entenderem o que é isso, né? Assim, eu lembro que eu tava com uma taça de vinho cansada, assim, fechando o olho, mas eu não parava de rir, de tanta alegria e felicidade. E assim, eu ria das nossas conversas, da maneira como... Do vinho, né, que você tinha O tomado. vinho também. Mas Todo mundo não é feliz vinho, tomando um vinho. Você tava aí. É assim que a gente trabalha. Mas é assim que a gente trabalha, sempre uma taça de vinho. E eu lembro que esse momento me marcou muito, porque esse material de gestantes ficou... Oi? Não? Esse material de gestantes, ele ficou lindo. Ficou lindo, ficou perfeito. E tudo que veio ali atrás dele, aquele dia... Ficou tão marcante na minha mente, porque eu lembro das risadas, de como aquilo foi feito com carinho, com amor, como demorou pra ser validado. E nem foi postado no dia, foi postado no dia seguinte. Mas ficou lindo. E é uma das cenas, assim, que eu acho que mais representa a gente, né? Que Sim. lindo. É. Ai, que lindo. Que a gente faz, muito tudo amor, acontece desse jeito mesmo, né? Assim, a gente tem muito cuidado, nós somos muito responsáveis, né, com a informação que a gente passa para todo mundo, para os pais, porque a gente conhece muitas pessoas que têm a mesma vontade de passar informação, mas nem sempre elas realmente têm Esse cuidado. Como que você usou até uma palavra? Um estudo científico? Embasamento. Embasamento científico, é. sabe? Então, assim, tudo é muito... Né, a gente Pensa em tudo. pensa em tudo pra Tem essa informação muita chegar de forma informação clara. negligente na internet, muita informação. Exatamente. Internet, em grupo, a gente nos nossos grupos, né, quando alguém receita alguma coisa para outra mãe, a gente Pode já, medicar o peraí, coleguinha. Né? Não pode. Tem algumas regrinhas, né? Não medique o coleguinha. Mas a gente é muito responsável. É uma coisa leve, uma coisa divertida, uma coisa que a gente faz por amor. Não somos especialistas, não somos médicos, mas a gente é muito responsável com a informação que a gente passa. E nós somos mães que, da mesma forma que o que a gente quer para os nossos filhos, a gente quer, né? A gente tem esse cuidado com o filho do outro, então... E a gente pensa muito em como que essa mensagem, como que eu gostaria que chegasse em mim. O material de gestantes foi isso, né? Sim. Como Uma que eu gostaria de palavra, ter né? recebido? Uma palavrinha. muda tudo, E né? o amor, né? O amor que a gente tem por aquela criança que nem nasceu ainda.
Gente, aquilo ali é incrível, É. não é? Gente, e a gente tava... A Lígia, né, antes que eu tava perguntando um pouco da curiosidade de vocês, ela falou que ela tem o sonho de conhecer a Itália, né? Sim. E aí tem um texto muito incrível, que acho que todo mundo aqui já leu o texto, Sim. Bem-vindo à Holanda, que mostra muito a nossa realidade, né? A gente tem um sonho. O texto é maravilhoso, que foi por isso que eu falei assim, porque o sonho dela de conhecer a Itália vem também do filme, do Cartas para o Julieta. Exato. Pegar um carro sim, e sair conhecendo a Itália. Sim. E aí e esse texto, ele compara muito as mães, quando ela recebe o diagnóstico, que a mãe, né, como que ela compara? Que a mãe que está indo, que recebe o que recebe, né, a notícia da gravidez, é como se ela estivesse indo viajar pra Itália. Então ela tá se preparando pra Itália. Ela se preparou Ela a vida quer conhecer. inteira, né? Pra ir pra Itália. Oi? Ela se preparou a vida inteira. pra ir É, pra ela se prepara a vida Itália. inteira pra Itália. Então aí quando recebe, aí quer conhecer vários lugares e tal da Itália. E aí você está lá no caminho da Itália e você recebe o diagnóstico, que é... Você não chega na Itália, né? Não, você não chega na sai do Itália. avião, O avião você para, você na fala, pô, tô na Holanda. É, Como eu vim parar aqui na Holanda? é isso. Aí para o avião e fala... Bem-vindos, vocês chegaram à Holanda. Quando Aí, eu tipo, vi esse texto, eu achei incrível. Sabe por quê? Porque não, eu já fui pra Itália, mas eu gostei muito mais da Holanda. Porque eu cheguei... conheço a Holanda Eu fiquei apaixonada pela Holanda. Então, quando eu vi esse texto, quando eu li esse texto, eu falei, amor, é isso, ó. faz sentido. Faz todo sentido. No final, eu queria mesmo vir pra Holanda. Pra Holanda. Eu não sabia. É isso mesmo. E aí fala, né, o texto isso. Ai, você... Bem-vindo, você chegaram à Holanda. Aí você fala, como assim? Eu me preparei a vida toda pra ir pra Itália, eu tô no lugar errado. Passagem pra Holanda. É, eu tô no lugar errado, eu não comprei a passagem aqui, ó, da Itália. Todo mundo tá indo, é muito forte isso. Todo mundo tá indo pra Itália, por que eu tenho que ir pra Holanda? E aí, porque é o seu lugar. E se você se permite, né? Se você se permitir, a Holanda é tão bonito, ou mais, quanto que a Itália. verdade. É isso. Então nós somos famílias que Estamos mudaram o todas na percurso, Holanda. né? Estamos na muito Holanda. bem. Então, Estamos muito bem, obrigada. No meio das bem-vindos colinas. à Holanda! Bem-vindos ao da Holândia. Demais. Enfim. Enfim, né? Acho que a gente tá com tempo, né? Acho que deu, né? Deu, meninos. Deu, gente. Não, mas cara, né, gente? Não, primeiro que assim, como nós estamos aqui com as Bem-vindo à meninas... Holanda, bem-vindo Ah, eu preciso aproveitar e fazer É. Faz Uma não, e propaganda. falar também do acolhimento, acho que é legal Isso. falarem. Nós estamos aqui com as meninas das redes sociais, né, da comunicação. Então, por favor, conta aí pras pessoas como que elas encontram a gente. Faz aí um nosso merchan. O acolhimento do da Holândia, ele é muito fácil, assim, de conseguir acessar o nosso Instagram. A nossa maior ferramenta de comunicação hoje é o Instagram. E para você ter acesso aos nossos grupos de WhatsApp, que a maioria das pessoas vem interessadas no grupo de WhatsApp. Mas não é bem assim. Não, Você não vai chegar na Itália. Não, mas assim, para você ter acesso ao grupo de WhatsApp, primeiro você precisa passar pelo acolhimento. Nesse acolhimento, um dos nossos pais ou mães acolhedoras vai conversar com você, vai explicar um pouco sobre o da Holândia, vai entender qual que é a sua necessidade. Às vezes a gente chega com algumas mães que estão passando por algum momento difícil ali num pré-operatório ou passando assim no momento da descoberta, e eu acho que esse acolhimento ele é essencial, né? Primeiro para acalmar, para conversar, para dar aquele abraço, né? E aí, depois desse abraço, quando nós sentimos que a pessoa está preparada, a gente direciona para o grupo de WhatsApp, né? Para que o grupo de WhatsApp do Instagram, na verdade, ele é uma troca ali. Todo mundo troca experiência, todo mundo fala da sua vida, todo mundo... É legal que quando uma mãe chega lá, ela fala a experiência achando que ela vai ser julgada. E, na verdade, comigo foi assim também, né? Eu senti isso, foi exatamente assim. Então, mas precisa realmente passar por esse acolhimento. E para passar por esse acolhimento, lá no nosso Instagram,
Tem um link da bio que vocês vão colocar na ficha de acolhimento para grupos de WhatsApp. Então, você vai acessar essa ficha, você vai preencher toda essa ficha, e aí essa ficha é direcionada para a mãe ou para o pai acolhedor, e aí sim você tem acesso à nossa Holanda. Aí sim, você recebe o seu ingresso para aproveitar as coisas boas da Holanda. Exatamente. E aí, assim, tudo que a gente tem de material sobre o da Holândia, assim, tudo isso tá no nosso Instagram. Eventos, a gente sempre comunica pelo Instagram, pelos grupos de WhatsApp, né? É a nossa principal ferramenta mesmo de comunicação. Tem bastante conteúdo legal, tem muitas coisas ainda por vir no nosso Instagram. Então, não só pelo Instagram, pelo grupo também, né, de WhatsApp, a gente passa muita coisa. Então é isso, gente. Tem Holândia é isso. completo. Tem. A gente tem tudo. YouTube, LinkedIn, site, Spotify, em Spotify. breve, A Lígia que é responsável para disponibilizar esse conteúdo no Spotify, gente. Então, se tiver que cobrar alguém, é aqui, ó. informações, né? Tá faltando informação, Tudo, quer saber a né? respeito de alguma coisa? Pode mandar uma mensagem pra gente. Mas também, aproveitando o jabá, a gente tem um site, que é o daholândia.com.br. Então, quem não conhece, acessa lá. No site nós temos todos os produtos da Holândia, tem todas as camisetas, né? Todas as camisetas que vocês costumam ver nos eventos, que a gente tira foto. Todas essas camisetas estão disponíveis para a família inteira, né? É por onde a gente Tem de recaba. bora, Então, assim, tem importante desde falar. body até camiseta para adulto, e a nossa fonte de arrecadação é lá. Então, é por isso que é muito importante, assim, as pessoas tentarem contribuir de alguma forma, né, pra gente continuar trazendo, assim, tudo que é de melhor e qualidade para as pessoas. E é por lá, né? Então, eu queria até aproveitar para fazer um lançamento, posso? Lógico! Você tá aqui pra isso! Que é um lançamento fresquinho, assim, eu acabei de colocar no site da Holândia, que é a estampa pra lá de atípica, que é essa logo linda. Linda. Opa, aqui? Aí. Pra lá de atípica, que tem a pra lá de atípica e pra lá de atípico. Você quer explicar, Pam? Que eu amo. Então, na verdade, assim, a gente defende muito, né, o pra lá de atípica, a mãe atípica, porque sim, nós nos consideramos mães atípicas, nossos filhos são neuroatípicos. Então, assim, tem muitas mães, a gente entende, cada um, tem gente que gosta desse nome, tem gente que não gosta, mas a gente defende muito, porque assim, a partir do momento que a gente entende que nós somos atípicas, que a partir do momento que a gente entende que a nossa rotina, ela é diferente, que nossos filhos, eles vão nascer e vão passar por uma UTI, a partir do momento que a gente entende e que a gente aceita isso, as coisas são muito mais fáceis. Então, pra ela de atípica, pra mãe vestir a camisa mesmo, assim, eu sou uma mãe atípica. E não tornar isso um problema. Isso não é um problema. Eu tava falando pra Gé, acho que a síndrome de Down já tem muita coisa dentro dessa caixinha. Né? A gente não precisa dificultar e falar, não, porque falar isso é errado, falar aquilo. Tem coisas que sim são capacitistas, não devem ser faladas. Mas eu acho que isso não é o caso, sabe? Então não vamos trazer mais peso, sabe? E como no da Holândia a gente tem o jeitinho da Holândia, nós não somos apenas atípicas, somos pra lá. Pra lá, não usa atípica. a palavra atípica, e sim pra lá. Nós somos Pra lá. Muito além de atípicas. Então, ótimo. Somos super poderosas, assim. Isso Porque a gente faz de tudo, assim, né? Pelos nossos filhos. A gente, assim, se deixar, a gente vira esse mundo de ponta cabeça por eles. E nós estamos dispostas, né? Sim. A mexer mesmo, assim, sabe? A colocar todo mundo pra pensar. Para aceitar, para os pais aceitarem, mas para a sociedade também aceitar nossos filhos como eles são, né? Eles não eu ainda falo, né, gente, é muita pretensão nossa a gente querer que eles vivam a nossa maneira. Não é muita pretensão? Por que a gente não pode viver a maneira deles? Sim, é verdade. Então, é isso. É isso. Obrigada, menina. Obrigada, Foi lindo. Amei muito. Sua filha. Filhinha. eu esqueci de falar que